do mau procedimento. Vem me libertar. Das obras mortas. Quero consciência ter. Da vida leviana. Me arrepender. Senhor Jesus. Vem tirar todo o mal. 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 E de minha vida ter controle total. Vem tirar todo o mal. Fale para o irmão aí, irmão. Só pela palavra. Só pela palavra. Esse mal só sai de dentro de nós, irmãos, pela palavra. Por isso que o Senhor quer ter controle total da minha e da sua vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora vamos só baixar nossas cabeças.
ter aí uns 30 segundinhos, né, de um momento seu com Deus e pedir assim, lembrando dessa última estrofe: Senhor, vem tirar todo o mal da minha vida, vem ter total controle sobre a minha casa, sobre a casa da minha família. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, amém? Senhor Jesus. Irmãos, pode sentar. Ó Senhor Jesus. Quando eu e Geraldo chegamos de São Paulo, né, dos encargos passados, né, para as igrejas, um dos encargos era levantar senseapistas. Amém? Senhor Jesus, esse encargo, né, pesou, né, sobre nós, né, e temos, né, que ter responsabilidade com isso. E esse é o desejo que está no coração do profeta, tá bom? E no coração também de Deus, é que possamos, né, servir a Ele também em tempo integral. E o CEAP, ele tem essa oportunidade, né, para servirmos em tempo integral. Então, esses dias o irmão está falando, né, de um levantamento de senseapistas. Amém? Senhor Jesus. Aí eu estava lá no serviço de música e Geraldo chegou para mim e entregou isso aqui. Exército Celestial. Senhor Jesus. Isso aqui é um alistamento, tá bom? Espiritualmente, todos nós já estamos alistados. Mas é preciso também nós nos dispormos fisicamente. Senhor Jesus, então aqui vai ficar, aqui na mesa, Geraldo, ou você vai distribuir? Amém? Isso, porque eu preferi falar isso agora, tá bom? O irmão lá passou o encargo para a gente, o irmão falou o seguinte: irmãos, às vezes você, né, está pensando em ser apista e está pensando só em irmão da vida da igreja. Irmãos que reúnem na vida da igreja. Aí o irmão Pedro falou que esse é um pensamento errado que nós tínhamos. Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos na rua, nos sinais, alguns jovens nos abordam para vender ou para pedir alguma coisa. Então está na hora de falarmos para eles o que, irmãos? Quer ser missionário? Senhor Jesus, irmãos, nós temos que crer no poder da palavra. Não é porque não exercitamos tanto na semana por causa dos nossos afazeres que nós não possamos ter total intrepidez para falarmos isso para os jovens. Amém? Existe tanto no nosso círculo de amizade, no nosso círculo de família, tantos jovens precisando de uma oportunidade que nem essa que Pedro e Sofia está vivendo. Senhor Jesus. Então esse é o desejo também nosso, de levantarmos também ceapistas. E também tem que ser o desejo de cada um dos irmãos, amém? Então quando você estiver em algum canto e vir algum jovem, não veja aquele jovem como, puxa, não está vivendo a vida da igreja, eu não vou contar com ele. Irmãos, como foi que o Senhor levantou 12 discípulos? Ele ia passando nas cidades, nas aldeias, e falava o quê? Segue-me. Ó Senhor Jesus. E aqueles irmãos que a gente não pensava que, puxa, pescador. Os primeiros foram os pescadores. Que classe teimosa. Mas foi chamado e foi atendido. E a gente sabemos, né, de relatos, né, e tem na Bíblia livros falando sobre eles, e eles também falando do que viveu com a pessoa do Senhor. Então todos são importantes, tá bom? Vamos olhar com outros olhos, daqui para frente,
a respeito de levantar ceapistas. Amém? É claro que é muito bom se os nossos jovens se der para o CEAP, passar pelo menos 6 meses. Mas não vamos ver só eles, tem outros aí fora. Amém? Então Deus conta com cada um de nós para nós desenvolvermos esse talento de sabermos, puxa, aquele ali dá para o Senhor, aquele ali dá para ser um apóstolo, dá para ser um profeta, dá para ser um discípulo. Amém? Eu creio, vocês creem? Amém. Jesus é o Senhor. Geraldo no final vai passar, ou se alguém tiver interesse, tá bom? É só preencher aqui, ó, nome, contato, período disponível. Jesus é o Senhor. Israel, é contigo. Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, né? João, capítulo 11, versículo 32 ao 45. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas algum objeto. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morreste? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém. A gente vê aqui, né, que a partir que eles viram que aquele morto, né, que Jesus ressuscitou aquele morto, eles viram e creram. Amém. Senhor Jesus, queria que os irmãos abrissem Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Amém. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Amém. O Senhor deseja aqui, né, mostrar-nos que tem controle sobre todas as coisas. E como Ele vai ter controle sobre todas as coisas? É com base no Espírito. Senhor Jesus, por mais que pareça difícil aos nossos olhos, né, o Senhor resolve, porque Ele é o eu sou. Amém. O Senhor quer que sejamos simples e obedientes à Tua palavra. Vamos abrir agora em Mateus capítulo 9. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 10 ao 13. Senhor Jesus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos.
Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrebatamento. Amém. Jesus, a gente viu aqui, né, que Jesus buscava pessoas que precisavam dele, e não pessoas capazes. Porque pessoas que reconhecem, né, que são pecadores, essas pessoas que Jesus busca, né, em nosso meio. Pessoas que precisam dele. Senhor Jesus, todos eram apenas pecadores, né? Mas ganhamos misericórdias graças ao Senhor. Senhor Jesus, o Evangelho do Reino, né, falou no Alimento Diário que ele veio para mudar totalmente. Veio para colocar ordem nesse mundo. O Evangelho do Reino visa restabelecer a ordem em nós, em nossa casa e naqueles que estão ao nosso redor, por meio do encabeçamento de Cristo. E como vai vir esse encabeçamento de Cristo? É por meio da palavra. Se nossa família não estiver na palavra, se nós estivermos na palavra, nós vamos ser encabeçados por Cristo. E como aquelas pessoas ali, né, precisavam de ajuda, as pessoas hoje no mundo precisam de nossa ajuda também. Porque conosco, encabeçado por Cristo, né, o Senhor nos usa para encabeçar outras pessoas. Senhor Jesus, vamos ler agora João capítulo 10. Senhor Jesus, versículo 40 ao 42. Senhor Jesus, João 10, 40 a 42. Novamente se retirou para o além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Após ter sido rejeitado pelos judeus, né, Jesus foi até Betânia procurar, né, pessoas simples que passavam por dificuldades, mas queriam receber a palavra do Senhor. Senhor Jesus, em Betânia, né, o Senhor encontrou ali Marta, Maria e Lázaro. Senhor Jesus, vamos ler agora João 11, 1 e 2. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés. Sim. Agora vamos ler Marcos 14, 3 e 4. Senhor Jesus. Amém. 14, 3 e 4. Amém. Estando ele em Betânia, reclinou à mesa em casa de Simeão, o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou sobre a cabeça de Jesus. Ó Senhor Jesus, indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? No Alimento Diário, né, mostra que o bálsamo era algo muito valioso ali naquele tempo, né? E o que Maria ela entregou ao Senhor ali naquela hora equivalia a 12 meses de trabalho, né? Considerado a 1 ano de trabalho. Imagina aí você trabalhando 12 meses, né, juntando, e quando chegar ali, se derramar ali aos pés do Senhor, né, entregar tudo aquilo que você conquistou ao Senhor. Ó Senhor Jesus, devemos ser assim, né? Entregar tudo de melhor ao Senhor. Senhor Jesus. E eu notei aqui também, né, que tudo que fazemos ao Senhor nunca é desperdício. Muitas vezes, né, vem muitas pessoas nos criticar. O irmão deu exemplo no Alimento Diário com as conferências. Ah, você no carnaval vai para uma conferência, em vez de aproveitar, você vai estar tendo uma perda de tempo lá. Irmãos, o que fazemos para o Senhor nunca é desperdício. O que nós fizermos para o Senhor nunca vai ser desperdício. Senhor Jesus, não podemos perder, né, qualquer oportunidade de mostrar nosso amor e mostrar ao Senhor o quanto nós cremos nele. Ali Maria naquela hora, ela viu uma oportunidade e agora essa oportunidade, ali, né, aleatoriamente derramou-se ao Senhor, né? E também a gente deve lembrar que Maria enxugou os pés do Senhor com seu cabelo. Para as mulheres, né, o que há de mais precioso é o seu cabelo.
Mas Maria, naquela hora ali, Maria se abaixou assim, né, ao Senhor e enxugou seus pés com seu cabelo, demonstrando que ela entregou tudo de melhor ao Senhor e ainda se entregou ao Senhor, né, que é o mais importante. Senhor Jesus. Em Marcos também, né, capítulo 14, versículo 5. Amém. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Muitos discípulos, né, também os discípulos reprovaram aquela atitude de Maria naquele momento. Ó Senhor Jesus, muitas vezes, né, como eu falei, quando a gente se entregar ao Senhor, vai aparecer muitas pessoas de nosso meio mesmo para nos criticar. Mas devemos, né, ajudar esses irmãos, mostrando o porquê de tão importante é se entregar ao Senhor. Senhor Jesus. E o encargo principal, né, da terça-feira que o irmão mostrou é que precisamos ser as Marias que pregam o Evangelho e gerem mais Marias que amam o Senhor e lhe consagrem o melhor como ele merece. Amém. Senhor Jesus. E também o irmão deixou bem claro no alimento diário que tudo que dermos de melhor ao Senhor vai ser, né, uma forma de mostrar a gratidão que nós temos pelo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Amém. Senhor Jesus. Vamos agora para João, capítulo 11, versículo 3 e 4. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Mesmo amando Lázaro, né, Jesus, ele não partiu imediatamente, porque ele sabia que sua missão naquela cidade era para a glória de Deus. E o Senhor, né, sabe o momento certo de agir. Senhor Jesus. E aqui, né, versículo 5 e 6, o capítulo 11 diz assim: ora, amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou, pois 2 dias no lugar onde estava. Senhor Jesus. Jesus sabia, né, o momento de ressuscitar Lázaro. Jesus ama e guarda os seus, e ninguém os pode arrebatar de suas mãos. Em João, né, capítulo 11, versículo 7 ao 10, diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus, naquele momento, quis dizer que ele era a luz da vida. Senhor Jesus. E propôs ir até a Judeia, porque ninguém lhe faria mal antes do tempo determinado por Deus. Muitas vezes nós podemos pensar que as coisas devem ser no nosso tempo. Mas não, o Senhor sabe do tempo exato para fazer coisas em nossa vida. Amém. Senhor Jesus. O Senhor sabe o momento certo de agir, né? Naquele momento, eu acho que eles pensaram: Jesus, mas você não ama tanto Lázaro, né, e sua família, mas por que você esperou tanto tempo? Agora, eu acho que o Senhor disse assim: o Senhor sabe o tempo certo de agir, né? Senhor Jesus. Amém. Continuar, Israel. Amém. Acho que Israel já explanou bem essa mensagem da semana até a quarta-feira, e acho que o foco central dessa mensagem da semana é que o Senhor, ele tem controle, né, sobre todas as coisas, sobre tudo, né? Por mais que seja a situação difícil, até impossível, Jesus, ele tem controle. Como nós vimos lá em Apocalipse 4, quando João, em espírito, né? Lê novamente, Apocalipse 4, versículo 2. Assim, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Amém? Então, João em espírito, ele viu que tinha alguém no trono que está no controle e no governo, certo, irmãos, de tudo.
O Senhor, Ele está no trono. Amém? Alguém está no trono. Senhor Jesus. Mas nós só vamos perceber isso, só vamos enxergar isso, se nós nos acharmos, né, assim como João, em espírito. Certo? Fora dessa esfera, quando nós falamos, né, de estar em espírito, viver em espírito, talvez alguém pode achar que é você ser transportado, né, para outro lugar, certo? Você deixar o seu corpo aqui, né, e ser transportado para outro lugar. Ou então você, no seu corpo mesmo, você ir para outro lugar, né, em espírito. Não, em espírito é a esfera onde Deus habita, amém? Em nosso espírito, tá certo? Há o Espírito de Deus que entrou em nós quando nós cremos, amém? Nós recebemos o Espírito. Lembra lá, quando Jesus ressuscitou, apareceu lá para os discípulos, soprou e disse o quê? Recebei o Espírito. Então, esse Espírito agora habita em nós. Então, quando nós entramos na esfera espiritual, na esfera do Espírito, nós entramos na esfera de Deus, onde Deus está. Certo? Por isso que, né, nós falamos tanto em exercitar o Espírito. Por que exercitar o Espírito? Porque é onde Deus habita. E quando nós exercitamos o Espírito, vamos dizer que nós entramos na esfera onde Deus está. E aí toda a direção, tá certo, para a nossa vida, quem dá? Deus, a partir do nosso Espírito, onde Ele está. E Deus quer mostrar isso para nós, né, para nós viver, mesmo que estejamos aqui numa esfera física, material, terrenal, nós podemos viver aqui, mas numa esfera celestial. Certo? Nós vamos ver aqui que Jesus, né, nesse momento da ressurreição de Lázaro, ele estava numa esfera celestial e aquelas pessoas todas estavam numa esfera terrena. Certo? Só conseguia ver o lógico. Eles não conseguiam enxergar o sobrenatural. Como é que uma pessoa, em 4 dias, já morto, né, o corpo já em estado de decomposição, com odor terrível, né? Ainda eles assim, remove a pedra. Aí a irmã do Lázaro, não, já faz 4 dias, já cheira mal. E aí? E alguém ainda disse assim, né? Então, se ele tiver chegado, né? Tiver chegado a tempo, ou seja, antes dele morrer, se ele tiver chegado, ele podia curar, né? Assim, mas depois de morto não tem mais jeito, né? Por quê? É lógico, né? Enquanto está doente, enquanto está vivo, corre para o médico, né? Que ainda tem jeito, porque você confia no médico. Mas já morreu. Morreu, acabou. Não tem mais jeito. Né? E eles choravam, né? Choraram. E ali o Senhor também chorou, né? É o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. É o menor versículo. Por que Jesus chorou? Porque Jesus, ele era humano, né? Ele tinha um lado humano também, tá bom? Ele se compadecia das pessoas. Ele se compadecia, ele via a situação, as pessoas aflitas, né? Exaustas. Ele via isso. Tá bom? E quando ele estava nessa situação, ele chorou. 2 vezes ele se comoveu. Tá certo? Na mesma situação. Vamos lá para João, capítulo 11, novamente. Amém. Senhor Jesus. Então o Senhor quer ter também o controle da nossa vida, né? Tá certo? Já falamos que Ele está no trono, não é assim? Ele está no trono, mas Ele quer, do trono Ele quer nos encabeçar. Rael falou sobre isso. E a vontade de Deus, qual é? O centro, a vontade de Deus, irmãos, qual é? Se eu perguntar a você qual é a vontade de Deus, vocês têm muitas coisas, né, que pode ser a vontade de Deus, mas todas elas convergem para uma coisa só. Todas as coisas que você pensar que é da vontade de Deus, elas vão convergir para uma coisa só. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Não é assim?
desvendando-nos o mistério da sua vontade. Pode colocar aí, Francélio, esse versículo, Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é? De fazer convergir nele, está aí? Olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo. Qual? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, tudo, irmãos, é para esse objetivo. Tudo que Deus tem e quer fazer, certo? É para essa finalidade. De fazer encabeçar em Cristo todas as coisas. Né? Israel falou do evangelho do reino, que é para ele colocar em ordem, assim, todas as coisas. Por quê? Porque houve uma desordem no universo. O arcanjo, né, que se achava tão perfeito, ele era perfeito, né? Muito perfeito, e por isso entrou no seu coração o orgulho, né? E ele quis ser semelhante, igual a Deus, quis ser semelhante ao Altíssimo. E aí houve um julgamento e Deus, né, o precipitou por terra. Então Deus criou o homem para poder reaver o que ele usurpou. Certo? Uma terça parte dos anjos seguiram ele em sua rebelião. Então Deus criou o homem para reaver o seu governo e a sua ordem. Tá certo? A sua ordem no universo. Nós fomos criados por Deus para quê? Para reaver o governo de Deus. Tá certo? No universo. Não pense que é só aqui na terra, é no universo. No universo. Então, reaver o governo é o que? É encabeçar em Cristo todas as coisas. Aí diz, tanto as do céu, como as da terra. Olha a responsabilidade nossa. É pequena ou é grande? É maior. Então ele quer, primeiramente, nós vemos lá em Efésios, né? Encabeçar quem? A igreja. Amém? A igreja, que é o quê? O seu corpo. Né? Se o cabeça não encabeça o seu corpo, vai encabeçar o quê? Tem que encabeçar primeiramente o quê? O seu corpo, a igreja. E por meio do encabeçamento da igreja, ele vai encabeçar todas as coisas. Então, tudo que Deus, tá certo? Fez, está fazendo, irmãos, é com esse objetivo. Tudo que ele fez e está fazendo é com esse objetivo, é para essa finalidade. De encabeçar, de colocar em ordem todas as coisas por meio do encabeçamento em Cristo. E para isso ele usa o quê? Sua palavra. Certo? Deus encabeçar, ainda fica muito, né? Como é que Deus encabeça? É com um poder, né? Tocando o dedo? Não, ele usa o quê? A palavra. Certo? Ele dá a palavra para quem? Para a igreja, primeiramente para encabeçar a igreja. Certo? A palavra de Deus é quem traz o encabeçamento de Cristo na nossa vida. E aí onde nós estivermos, tá certo? O encabeçamento também vai estar. Amém? Se não tiver palavra, vai ter encabeçamento? Não. Tá bom? E essa palavra que Deus está nos falando hoje, ela tem um objetivo de nos encabeçar para poder trazermos, né, a vontade de Deus para a terra nesse momento final que nós estamos vivendo. Tá bom? É a palavra específica para o tempo específico. Tá certo? A palavra que Deus está falando é a palavra específica para o momento específico que nós estamos vivendo. E que momento específico é esse que a gente está vivendo? Olha o cenário mundial, tá bom? Olha o cenário mundial. São três coisas, preste atenção ao que está acontecendo no mundo, tá certo? O que está acontecendo lá em Israel, com Israel, e o que está acontecendo na igreja. As três coisas, a gente precisa observar o que tem acontecido, certo? Então, isso quer dizer que nós estamos num momento muito próximo da vinda do Senhor. E aí, como o momento é próximo, o Senhor também tem pressa de convergir, de encabeçar em Cristo também todas as coisas, preste atenção, certo? Porque a coisa está acelerada. Se está acelerada é porque Deus está
encabeçando, tá bom? Deus está encabeçando. Está encabeçando. Deus quer encabeçar todos, toda a igreja, mas nem todos desejam, tá certo, ser encabeçados. Nem todos desejam. Nós precisamos querer ser encabeçados. O que nos encabeça é o quê? A palavra. Então, o que eu preciso? Amar a palavra. Certo, irmão? Amar a palavra. Amar a palavra não é só ler a palavra, não é isso. Amar a palavra é pegar essa palavra e trazer para a realidade. Amém? Para o meu dia a dia, né? E aplicar no meu viver. É essa palavra, tá certo, que vai trazer o encabeçamento de Cristo. Não é a letra, tá certo? Não é a letra. Nós vemos na experiência aqui dessas pessoas aqui que Jesus amava e que elas também amavam o Senhor. É tanto que, né, Maria, essa mulher que derramou, né, esse alabastro, né, esse vaso, derramou ali sobre a cabeça do Senhor e enxugou os pés do Senhor com seus cabelos, e o Senhor disse assim, alguns disseram, olha, que desperdício, né? Que desperdício, isso podia ser vendido e dar aos pobres. Aí o Senhor deixa, né? Deixa. Ela fez o que pôde, o Senhor diz assim lá em Marcos, ela fez o que pôde. Onde for pregado, ele diz assim, esse evangelho, certo? Isso aqui vai ser anunciado. A ação que ela praticou para com o Senhor. Isso quer dizer que o que nós fazemos, tá bom? Tudo que nós fazemos, preste atenção, por isso não é desperdício. O que nós fazemos, o Senhor nunca esquece. Amém? O que nós fazemos, o melhor, nós entregamos ao Senhor, o Senhor nunca esquece. Mas imagina aí, você trabalhar um ano inteiro e você derramar ali, né, sobre o Senhor. Um ano inteiro de suor. Derramou. Que desperdício, né? E o Senhor não falou nada para ela, não. Ela, tá certo, reconheceu e como gratidão, ela fez isso. Não foi forçada, não foi angustiada, não foi com tristeza que ela fez isso, não. Né? Não estava falando sobre isso, ela chegou e, né? A cabeça do Senhor derramou aquilo, quebrou aquilo. O Senhor nem falou. Na nossa experiência, muitas vezes o Senhor fala, né? É preciso falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí começa vou ver se dá certo. Vou ver agora. Pode ser que sim, não. Ela derramou. Por isso o Senhor, né, fez questão de deixar isso. Olha que coisa maravilhosa. Fez questão de deixar isso registrado para nós não acharmos que o que a gente, né, entrega, o melhor que você entrega ao Senhor, seja um desperdício. Talvez alguns vejam, né, quando, por exemplo, semana passada nós falamos aqui sobre ofertas. Talvez você veja isso como um desperdício. Sabe, desperdício vai ser no dia que o Senhor voltar, que você não poder resgatar isso aí. Isso aí vai ser um desperdício. Desperdício nós fazemos, sabe aonde? Aqui nessa terra. Porque tudo que nós investimos na terra é um desperdício. Tá bom? Porque nada você e eu vamos levar daqui. Tem problema nenhum você querer aqui, né? Vamos dizer assim, o melhor para você. Mas o melhor precisa ser para quem? Para o Senhor. Tá bom? O melhor não é para você, o melhor é para quem? Para o Senhor. Certo? Maria não deu a sobra. Maria não deu, né, o que estava, né, uma esmola ao Senhor, ela não deu a sobra, ela deu o melhor para o Senhor. Tá bom? É isso. Por isso que isso foi lembrado para a memória. E o que nós fazemos, também o Senhor lembra. Não esquece, pode ter certeza. Tá certo? Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui a hora, né? Vamos lá. Versículo, Israel parou aqui no versículo 11, foi, Israel? No 10, parou no 10, foi. Vamos lá. O versículo 11 diz assim, 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Só.
Senhor, se ele está doente, está dormindo, mas ele está vivo, então ele vai ser salvo. Né? Então o Senhor pode curá-lo. Né? Ele está vivo, está dormindo. Mas olha só. Se dorme, estará salvo. Porque o Senhor falou, nosso amigo Lázaro estava dormindo, né? Aí diz assim, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Está vendo aí? Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Ixi, como é que vocês acham que eles ficaram aqui nesse momento? E agora, Senhor? Morreu. Morreu. E por vossa causa, ó, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha só, aqui o Senhor se alegrou. O Senhor estava alegre aqui com o quê? Com a morte de Lázaro, era? Não, o Senhor estava alegre porque sabia o que ia acontecer. Certo? E eles iam ver, iam crer. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós, olha, para morrermos com ele. Eita Jesus, esse aqui estava corajoso, a coragem até para morrer, não é assim? Corajoso para morrer, mas ele não estava acreditando na ressurreição. Está vendo? Não estava crendo. Não estava crendo no Senhor. Estava coragem até para morrer, não é assim? Disposto, mas o que o Senhor quer? É que creia nele, não é assim? Creia na sua palavra. Amém? O que o Senhor mais quer é que creiamos em sua palavra. Chegando Jesus, pronto, chegou lá, em Betânia. Encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Quando ele soube, fazia 2 dias, né? E aí demorou mais 2 dias ainda para chegar lá. Está vendo? Imagina aí o que é que os discípulos ficavam cochichando um com o outro, né? Rapaz, doente, morreu, já deve ter morrido, né? E ele não vai, não está nem aí, né? Deve ser assim, né? Está nem aí. Está nem aí. É. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha só. Lógico, né? É lógica, né? Tem a chance. É. Ou seja, aqui está dizendo, Senhor, né? O Senhor demorou, a gente avisou, o Senhor demorou assim para chegar aqui. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, não. Senhor. Mas também sei, olha como ela conhecia a palavra. Ela conhecia o Evangelho, ela conhecia as Escrituras, olha aqui. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou fé, não é assim? Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí o que ela disse? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Como ela disse agora, há pouco tempo, que tudo quanto ele pedisse, né, Deus podia conceder. Está vendo aí? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não só, irmãos, ele tem o poder para ressuscitar. Ele é a própria ressurreição. Amém? Certo? É diferente, né? Você dizer Jesus pode ressuscitar e você dizer que Jesus é a ressurreição. Não é diferente? Não é assim? É diferente. Ele pode, aí você duvida. Mas ele é, você vai duvidar? Não duvida. Amém? Se ele pode fazer, não, aí Jesus não disse que ele poderia ressuscitar, ele disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Senhor Jesus, ainda que morra, viverá.
Ó Senhor Jesus. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Quem crê aqui no Senhor? Irmão, não morrerá eternamente. Amém? Todos nós temos o privilégio, né? Tá certo? De ainda encontrar o Senhor vivinho da Silva, sem provar a morte física, sem passar pela morte física. Tá bom? Todos nós temos esse privilégio ainda de encontrar com o Senhor ainda vivos. Senhor Jesus, quem quer se encontrar com o Senhor ainda vivo? Amém? Nesse caso vier a morrer não, a dormir, né? Sim? Dormir, porque Paulo, quando fala, né, para os Tessalonicenses sobre os irmãos que ficavam muito tristes com respeito aos que estavam morrendo, né, os irmãos que estavam morrendo, e Paulo disse que não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha só. Com respeito aos que dormem. Então, para os que creram, não é morte, é o quê? É repouso, é descanso. Certo? É descanso. Não dá para entrar muito nesse detalhe, senão eu ia ler os versículos, mas está bem avançado. Mas a gente também precisa ficar bem atento, né, a essa palavra. Por exemplo, tem irmãos, né, que têm familiares que morrem, né, e aí fica muito triste. Por exemplo, aqui nesse episódio, as pessoas estavam chorando, vieram judeus de Jerusalém, né, para consolar Marta, Maria, porque estava, né, chorando muito, certo? Estava muito, né, angustiada, muito triste. E aí essa palavra, né, que Paulo falou, né, para trazer, né, ânimo, tá certo? Não é o fim. Paulo mesmo diz que os vivos, tá certo? De modo nenhum vão, né, antecederão os que dormem. Os mortos, eles assim, ressuscitarão primeiro. Está vendo? Para o encontro com o Senhor nos ares. Depois nós, olha só, nós que ficarmos, aí também, tá certo? Mas os mortos primeiro vão ressuscitar para o encontro com o Senhor. Tá bom? Então, se creu, tá certo? Se creu no Senhor, vamos, né, dar graças ao Senhor. Tá certo? E o que o Senhor quer, né, que os que creram, eles estão, né, no lugar de descanso, lá no seio de Abraão. Certo? Aqueles que não creram, eles estão numa sessão de tormento. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quanto mais nós pregarmos o Evangelho para as pessoas, mais pessoas nós vamos resgatar, né, desse lugar de tormento. Quem quer aqui que um parente seu, um familiar, vá para esse lugar de tormento? Quem quer? Ninguém quer. Qual é a única maneira de livrá-los do lugar de tormento? Da sessão de tormento? Como é? Pregando o Evangelho. Irmãos, apenas pode ser, né, numa oração você pode tirar uma pessoa da sessão de tormento. Amém? Numa oração, né? Numa oração. Leva uma pessoa a invocar o nome do Senhor, você consegue resgatar a pessoa, tirar a pessoa de ir, né? Livrar a pessoa de ir para a sessão de tormento. Senhor Jesus, vamos lá, eu parei em qual versículo aqui? Você lembra aí? No 26? Certo, 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu tenho crido que tu és. Ela só não sabia o poder que ele tinha, né? Está vendo aí? Vamos lá. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Está vendo aí?
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa, não foi? Que a outra falou? Foi ou não? Foi. Jesus vendo-a chorar, ó, e bem assim os judeus que a acompanhavam, chorou todo mundo, ó, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Olha só. Eles achavam que Jesus estava chorando por causa de que amava tanto Lázaro. Lázaro estava morto, né? Estou vendo aí? Eles estavam chorando por causa disso, né? Mas Jesus não estava chorando por isso. Jesus estava chorando por causa deles. Senhor Jesus. Mas alguns objetaram: não podia ele, olha só, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Está vendo aí? Não podia ele, porque ele curou, né, um cego de nascença. Será que ele não podia curar ele também, né, se ele tivesse vivo? Olha só. Mas agora, tipo assim, né, agora não tem mais jeito, agora é impossível. Senhor Jesus. Jesus, agitando-se novamente em si, ó, em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Não tem mais jeito, é tipo assim. Não tem jeito. Certo? Está fedendo já, não tem jeito. Irmão, a sua situação, por mais fedorenta que esteja, tem jeito, amém? Amém? Quem está fedendo aqui? Tem alguém fedendo aqui, fedorento? Tem um fedorento aqui? Sabe o que fede? É a morte. Certo? Se tem alguém acometido, né, de morte, irmãos, o Senhor, certo, Ele pode ressuscitar, amém? O Senhor ressuscita, amém? Senhor Jesus. Aí diz assim, né? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Simples assim, irmãos. Até o morto ouviu a voz do Senhor, ressuscitou. Amém? Olha o poder da palavra de Deus. Amém? O poder da voz do Senhor. Até o morto ouviu a voz do Senhor. Amém, perdão? Senhor Jesus. Quem aqui era morto? Quem estava morto aqui? Todos nós, lá em Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos mortos. Já cheirávamos mal. 4 dias, já estava todo mundo podre já. Todo mundo podre, porque nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Assim éramos nós, mortos. E o Senhor um dia falou. Aí diz o quê? Ele vos deu vida, estando vós mortos. É ou não é semelhante? Ele vos deu vida. Certo? Então o Senhor nos deu vida. O poder da palavra, certo? Nos deu vida. Lá em Efésios ele diz assim, o poder, né? A suprema grandeza do poder de Deus. Se o poder de Deus já é forte, e a suprema grandeza, como é?
Só precisa de uma coisa, só precisa acionar esse poder, amém? Como é que nós acionamos esse poder? Pela fé, crendo. Amém? Nós acionamos o poder de Deus pela fé, crendo na palavra que o Senhor fala. Vamos crer na palavra do Senhor? Amém? Talvez você ache que não tem provado desse poder. Você não sabe que o Senhor tem salvado você pelo poder que Ele tem feito chegar até você. Você não sabe quanto o Senhor já tem salvo você, irmãos, pela palavra que Ele já tem falado. Nós não sabemos, não temos nem ideia, tá certo? Nem ideia você tem, mas Deus tem nos salvado muito, não é pouco. Não é pouco, é muito, é muito, é muito. Não é pouco. Talvez você não consiga enxergar, porque precisa, né, estar em quê? Em espírito. Quando você exercita o espírito, você consegue enxergar um pouquinho do que Deus tem, né, operado em você e na sua casa. Amém? E na vida daqueles também que você alcança, né? A palavra alcança por meio de você. Parei aonde aqui? Quem lembra? 43, diz assim. Saiu aquele que estivera morto, olha só, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo, né, visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muitos creram nele. Está certo? O Senhor ressuscitou você, o Senhor me ressuscitou. Porque ele diz, né, lá em Efésios, está certo? Que quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Então, se você estava morto, o Senhor ressuscitou, então, através de você, o Senhor também pode fazer com que muitos creiam. Muitos creiam. Por meio do milagre que Ele operou na sua vida e na minha vida também. Tá bom? Senhor Jesus. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Alguns creram, né? Tá vendo? Mas ainda teve outros que vamos fofocar, né? Vamos fofocar para os fariseus. Mas Jesus estava interessado, né, naqueles que o amavam, certo? E deram ouvidos à sua palavra. Porque ele veio para os que eram seus, ele veio para os judeus. Mas os judeus não receberam, pelo contrário, o rejeitaram. Rejeitaram. Quando rejeitaram, aí o Senhor mostra naquele versículo, Israel leu, retirando-se Jesus, olha só, Jesus fez de tudo para que aquele povo, né, cresce nele, irmãos. Ele veio para eles, ele amava aquele povo. Fez de tudo, né, milagres, sinais, operou tudo. Mas eles, com a cegueira da religião, impediu, tá certo? Que aquele povo reconhecesse a Jesus e o recebesse. Pelo contrário, né, eles instigados, né, pela inveja, tá certo? Por causa dos benefícios, né, da posição que eles ocupavam, eles tinham inveja do Senhor, eles procuravam matar a Jesus. Expulsavam, né, Jesus. E aí Jesus então se retirou e foi para Betânia, a aldeia de Betânia, que quer dizer o quê, Betânia? Casa de miséria, casa da aflição, casa de pobres. Então Jesus agora, assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Casa da miséria, casa de aflição, não é assim? Quando Jesus olhava, dizia o quê? A multidão estava aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus foi para esses aí agora.
Vamos para lá, porque esses aí, os pobres, os miseráveis, né, assim, os aflitos, eles vão me amar e vão ouvir minha voz. E vão se tornar as minhas ovelhas. É assim? Amém? Eu vou ficar por aqui agora. A gente ainda pode compartilhar aí 10 minutos, tá bom? Em grupos, para ficar mais, tá bom? Uma palavra inculcar mais. Amém? Jesus é o Senhor. 10 minutos, vamos formar.